Salve, rapaziada, Diogo na voz. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Anonimatos. Hoje está diferente. Hoje é a inauguração, né? De casa nova. Exatamente. O que você tá achando aí do novo espaço, do novo estúdio? Cara, o que eu tô achando é o máximo, mas como assim a gente sempre diz, é motivo de quê? Muita gratidão, né? Então, primeiramente, agradecer a Deus por tudo, porque se não fosse Ele, eu acho que a gente não estaríamos aqui. E, novamente, a gente tem que frisar, né, Faixa? É uma nova era, uma nova casa. Eu acredito que você tá com seu coração cheio de gratidão. Muita coisa. Muita coisa, né? Mas, mano, é isso, pra cima. Eu acho que o trabalho, ele não para. O projeto, a gente tem uma filosofia. E isso é resposta. Significa que a gente está fazendo a coisa certa. Agora eu quero saber de você. O que você acha? Cara, é um sentimento de gratidão, com certeza. Acho que a gente começa a enxergar as coisas dando certo, né? É um passo importante e a gente não pode deixar de agradecer você que está aí nos assistindo. A gente tem que deixar bem claro que se não fosse a Estácio Maracanã, a Nucine, a gente não estaria aqui hoje, né? Se não fosse essa galera que abriu as portas aqui pra gente. E eu sou grato, por isso eu já venho falar da Nucine Produções, da Estácio Maracanã, que escancarou as portas aqui, nos colocou aqui dentro, tem acreditado no nosso projeto. E assim, da favela pra Estácio. E é isso, eu tô feliz, muito feliz. Acredito que muitas coisas boas vai acontecer aqui. Com certeza. Né? A gente gravava num estúdio improvisado, com microfone, câmeras adaptadas, iluminação adaptadas. E hoje a gente está num estúdio, um estúdio de podcast, de videocast, meu amigo. Mas assim, você já agradeceu muito, né, a Estácio. E é realmente obrigado por tudo. Mas eu acho que a gente também tem que agradecer mais uma pessoa, que ela foi de suma importância para a gente estar aqui também, né? O Alex. O canal que foi o Alex, verdade. Não né? podemos deixar de Nós agradecer. não podemos esquecer de agradecer esse homem. Obrigado. Obrigado também ao Rafael. Isso aí. Que abriu as portas para a gente de todas as maneiras. Então, o aviso que a gente sempre deixa, e é verdade. Ninguém nessa vida faz nada sozinho. Não tem como. Não tem como, né? Mas, sem mais delongas, anuncie nossos patrocinadores. Porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. E vocês sabem que já não é de hoje que a gente vem trazendo algumas pessoas que nos ajudam, né? Como patrocinador dos nossos episódios, do nosso podcast. E não tem como deixar de falar da AD Import. Eu falei para ela, a gente está indo para Estácio, a gente está indo para uma nova estrutura e você está indo com a gente. A AD Import, para quem não sabe, trabalha com produtos importados diretamente da gringa, fone de ouvido. Vale lembrar, Faixa, não é Paraguai nem japonês. Não, é diretamente dos Estados Unidos, né? É uma empresa que traz de lá produtos importados, bolsa, mochila, fone de ouvido, smartphone, iPhone, enfim, creme, perfume. Ixi, então só você coisa quer linda. presentear alguém, AD Import aí no seu Instagram, pesquisa. Não está em condições agora de gastar um carvãozinho? Pelo menos segue a página, divulga, manda para alguém. Não podemos deixar também de falar da Karen Barreto, estúdio de maneira beleza, nenhuma. hidratação de cabelo, alisamento, unha, modelação, unha de gel, acrigel. Uma pergunta, Dia das Mães tá chegando? Cara, eu sou ruim de data, Eu hein? também Mas sou. assim, se tu tem uma irmã, tem uma namorada, tem alguém que você quer presentear, diz que assistiu essa propaganda aqui, pega um descontinho aí no nome do nosso amigo Vitor. Sempre não. E vai lá na Karen Barreto, né? Estúdio de beleza. Exatamente. E também tem quando você tá com fome, você faz o quê? Fala pra mim. Eu peço logo aquele quarteto boladão lá, 4 carnes. Vamos embora pra cima. E você? FC Burg, não tem como, não tem como. FC Burg, cara, é rápido. Tu tá com fome, manda uma mensagem, 10 minutos, 20 minutos te resolve. Então Isso é bom. Você que é da região da Tijuca, Grande Tijuca, taxa de entrega pequenininha, meu irmão. Tá com fome? FC Burg, não tem como. E você tá falando em obra?
Ih, rapaz! MJ Gesso Reforma, meu amigo. Caraca! O cara é bom, o cara pode é bom. Crer, pode crer. Tudo em obra. É revestimento, acabamento. Ah, Diogo, eu quero rebaixar um teto e colocar umas luzinhas, fazer aquele negócio bonitinho, parede de drywall. Aquele LED. Faz tudo. MGJ Gesso Reforma, você pesquisa aí no Instagram. Beleza? E por último, a gente vai falar do nosso amigo DR Som e do Semic, porque a gente precisa começar o nosso episódio. Verdade. Hoje eu tô feliz porque é uma pessoa com experiência de vida muito fantástica, marcante. Eu acredito que ela esteja ansiosa para estar contando um pouquinho. Quando eu vi lá o anúncio, a fotinho, eu falei, ih, rapaz, vai ser bom. Vai ser bom, né? Vai ser bom. Eu acho que só tem vindo uma galera boa. E nada mais, nada menos também, né? Tá inaugurando. Então ela estreou o novo estúdio. Tá estreando, tá inaugurando. Motivo de honra com vocês, a nossa amiga Flávia. É. Como que você tá, Flávia? Eu tô bem nervosa. Com tudo isso aqui. É, né? Mas assim, Flávia, primeiramente eu já quero te agradecer, né? É um prazer ter você aqui, ainda mais na nossa nova casa. Calhou de ser você e fica muito tranquila. A gente está muito contente com você. A gente tem mania de ter... A gente, na verdade, tem um carinho muito grande quando a gente seleciona as pessoas para estar aqui. Porque a gente observa a experiência de vida, a conduta, como está vivendo, o que passou. E, assim, é um carinho, um amor muito grande que a gente tem por quem a gente convida. Então, se sinta muito amada, querida por nós. A gente pensou muito bem em você para te trazer aqui. Por tudo que você viveu, infelizmente, existem experiências boas e, infelizmente, existem experiências ruins. Mas tudo é para o nome do anonimato, vai agregar muito a tua vida, eu tenho certeza, e obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu que agradeço a vocês, né, por estar aqui, né, na hora que você fez o convite, eu falei, meu Deus, será isso é sério? Eu quase não vim, mas como eu não costumo fugir, né, dos desafios que o Senhor proporciona para mim, né, e quando a gente é dado a muitas coisas, assim, de tudo que eu vivi, então, assim, eu sempre me doei muito. Então, agora, nessa nova fase da minha vida, que eu tenho vivenciado, tanto na presença do Senhor, que aonde eu chego, eu falo, né? Eu vim até com a blusa, né, da nossa festividade lá, que vai falar marcado pela promessa. Então, eu fui marcada por essa promessa que foi, né, quando o Senhor me chamou. Né? Então, quem é marcado pela promessa não foge daquilo que Deus determina para a tua vida. Bacana. Eu acho que você falou tudo, né, Diogo? E assim, Flávia, desde já, entenda o seguinte. Se você hoje está aqui, com certeza você é uma boa influência. E eu não tenho dúvida nenhuma de que você vai trazer hoje aqui, através disso tudo, desse bate-papo que a gente quer hoje conhecer quem é você, da onde você saiu. E, cara, não tenho dúvida nenhuma. Se você está aqui hoje, é porque você tem alguma coisa para acrescentar na vida das pessoas que precisam ouvir. Não é, Faixa? Exatamente. E é por isso que a gente frisa muito, muito isso. A gente não, infelizmente, a gente não abre o nosso leque para qualquer pessoa, porque aqui é um espaço, né, um espaço de fala, é importante frisar isso. Exatamente. Né? Para quem não tem fala, muitas das vezes, a gente tem fala em alguns lugares muito específicos. Né? Às vezes a gente tem fala na nossa casa, às vezes a gente tem fala, de repente, você na tua igreja, onde você congrega, mas tem espaço que a gente não tem fala. Mas assim, a gente abre esse canal aqui, esse momento, justamente para que as pessoas possam falar, contar suas experiências. Exatamente. Né? E assim, eu já queria perguntar quem é a Flávia, de onde saiu a Flávia, onde nasceu, filha de quem? Fala um pouquinho pra gente. Bom, a Flávia, eu costumo falar que eu sou nascida e criada na Chácara do Céu. Algumas pessoas dizem, né, que eu nasci dentro de casa. Bom, algumas pessoas, né, Dona Quita, Maílde, né, que Maílde foi minha mãe de leite. Então, assim, aquele povo ali fez parte da minha família e diz que eu
nasci em casa, então eu posso dizer que eu sou nascida e criada dentro da Chácara do Céu. E logo depois de nascida, crescida, abandonada pela mãe, assim, que nasceu dentro de uma caixa de sapato, é a história que elas me contam. Então, assim, ali cresceu, né, a Flávia na Chácara do Céu. Quê? Criada. É isso mesmo? Abandonada? Na caixa de sapato. Por meus avós, na verdade, né? Meus avós é que me criaram. Dona Geralda, que agora há pouco tempo, né, passou para o Senhor, né, aos 88 anos. Meu avô Isidório também, que passou para o Senhor. Minha avó faleceu agora há pouco tempo, né? Uma pessoa que sempre intercedeu pela minha vida, né? Que orou pela minha vida. E assim, cresci, eu, meus irmãos, que é muito mais irmãos, né? Somos em vários irmãos aqui, se eu for contar aqui, a gente vai perder tempo. E ali eu cresci, na Chácara do Céu, criada pela Dona Geralda, pelo seu Antônio Isidório, né? Todos conhecem na Chácara do Céu, né? 88 anos, minha avó tem, mas cuidou de nós, 5 irmãos, todos abandonados pela mãe, entendeu? E ali fomos criados. Por ela, pela Dona Geralda, Fabriciane, Bruna, Fabiana, Alessandro, conhecido Amaral, que vocês conhecem. Está fazendo aniversário hoje, parabéns, meu irmão. E fui criado por ela, né? Cresci. E aí tem aquela coisa, né? Dona Geralda leva para a Assembleia, né? Leva para a igreja, seu Antônio leva para a igreja, cria na igreja. Mas tinha uma madrinha. A madrinha já servia outros tipos. E aí eu fiquei naquele meio termo, né? E ali cresci, mas quando cresci, saí da presença de Deus. Aí começou um dilema, porque na escola ainda, estudando, conheci a droga através do giz, né? Que poucos sabem disso, que as pessoas fazem a droga como giz. Né? Giz, você diz, o giz de cera. Giz de escrever na De lousa. quadro? Ô, Flávia, antes da gente entrar nesse detalhe, que é importante para a gente, mas só para a gente entender, então você não foi criada pela sua mãe nem pelo seu pai? Não, fui criado pelos meus avós. Faixa, eu queria fazer uma pergunta antes de a gente poder avançar mais. Quem é Kida? Ela falou o nome. Kida. Kita, a Kita, do seu neném, eles que eram mais conhecidos dos meus avós mais próximos. O que ela fez por você? Não, a Maílde, que foi minha mãe de leite. A Rosiméria, minha irmã de leite, né? Antigamente Tinha muito isso, né? Hoje em dia quase não se vê isso. Porque recém-nascida precisava tomar leite, tinha que ser do peito de alguém. E ela acabou sendo minha mãe de leite. Né? E eu achei isso bem legal. Até hoje ela é minha mãe de leite. Bacana. Bacana. E assim, você lembra da tua infância? Lembro bem. Infância, você ali criança, crescendo, no Chácara do Céu, aprontando ali na área. Lembro. O que você tem assim para nos contar de uma experiência? Chácara do Céu, criada na Chácara do Céu aos 10 anos, desviei do Evangelho. Dali começou uma trajetória da minha vida, né? Bagunça, saída, entrar em lugares que não poderia entrar, né? Eu muito ativa, né, nessa idade. Então assim, a gente sempre teve muita amizade, muita coisa. Então dali começou o nosso desenvolvimento, né? O envolvimento com as drogas, com a maconha, né? Conheci a maconha, né? Utilizei a maconha, né? Depois dali comecei a usar cocaína, né? Me envolvi com pessoas que não era para me envolver, né? Passei por muitas coisas assim que Deus foi me guardando, né? Acredito eu, porque eu achava que aquilo era normal, que era bom para mim. Que idade era essa, Flávia? Essa idade aí, pode contar com uns 11, 12 anos já está. Que uma criança ainda, né? Não é assim, formando um adolescente. Vamos falar prematuro, vamos usar essa frase? Porque com a minha avó, criando meus irmãos, eu tive que ajudar minha avó a criar meus irmãos. Entendeu? Então, também trabalhei. Trabalhei com essa idade. Com essa idade, eu já trabalhava em casa de família. Você acha que essa situação que te levou, né, tão nova, a viver
vivenciar o mundo das drogas, algo tão precoce na tua vida, você tão nova. Tu acredita que foi por conta da ausência do pai e mãe que você não teve, e assim, você teve tua avó que te criou e teu avô, mas tu acredita que a raiz dessa situação foi a ausência do teu pai e da tua mãe? Eu acredito que isso possa ter ocasionado, porque assim, a gente costuma falar que amor de pai e amor de mãe não vai ser o mesmo amor de vó, de vô. Cada filial, eu acho que tem um algo, né? E você ser criado por pai não é a mesma coisa quando é criado pelo avô. Então, a mãe, o pai, é o marco da vida de qualquer pessoa, claro, né? E meus avós sempre deu muito amor, mesmo com a situação pouca dentro de casa, alimento, porque naquela época era tudo plantação. Então, a gente tinha uma dificuldade em algumas coisas, mas também tinha situações difíceis, né? Então, assim, vamos para a rua, vamos tentar trabalhar, vamos para a feira chepar, vamos... Aí você começa o que é a tua vida? Você começa a ter uma liberdade antes do tempo. Nessa liberdade, você acaba usando e ultrapassando, aproveitando o limite que você não teve com os pais. Você acaba conhecendo as coisas. O mundo abraça e te oferece coisas porque você está muito livre, né? Eu não sei se eu posso ir além do que isso, entendeu? Porque ainda nova, ainda tive uma situação difícil em ser usada, entendeu? Assim, cara, deixa eu falar uma coisa. Flávia, hoje, a gente sempre costuma falar isso, né? Quando a gente estava no outro estúdio, a gente falava sempre para todo mundo que estava lá, a gente falava... É sério, isso é fato. Isso é fato que eu vou te falar, isso é sério. Cara, hoje a oportunidade é unicamente sua. Entendeu? Não fica se prendendo. Hoje a única pessoa aqui que todo mundo quer ouvir é você. Então, não se prenda, porque a gente quer ouvir a tua história. Mas com um porém também. Se algo que você sentir que você não pode falar, que te... Aí sim, você dá uma segurada. Isso aí não precisa, mas a gente quer conhecer você mesmo. Hoje é assim, porque tem aí o recado, né, que a gente pode dar, né? Então, eu vou deixar o recado para dar depois, para mim não ultrapassar aqui. Mas, assim, então, quando a gente ganha uma certa liberdade que a gente acha que a gente tem, na idade ainda madura, imatura, né, na verdade, e igual eu tinha, feira, você ir para a rua e você ir para o bar. Gente, eu entrei no tal do forró, eu esqueci o nome agora aqui que fugiu da minha mente. Eu entrei de menor como de maior. Alterou a documentação. Eu ia para aquele manequim Botafogo, de menor ainda. A época que dava guerra, briga na mão. E eu lá, minha avó nem sonhava que eu estava lá e eu estava lá. Ela do B. Então assim, tinha aquela guerra, o povo caía dentro da água, aquela coisa toda. Então assim, livramentos assim que quando eu chegava em casa, minha avó estava de joelho orando. Sabe? Guarda minha neta, coberta minha neta com teu sangue. Guarda, por isso que hoje eu falo, né, sobre os pais que oram pelos seus filhos, que verdadeiramente guarda, porque assim, cada livramento assim que eu vivenciei, assim, terrível, entendeu? Correto. Ainda nova ainda. Isso nesse perímetro de 11, 12, 13, 14, 15, entendeu? Adolescente, né? E assim, tudo assim, borbulhão, vivendo tudo de uma vez só. Até os 16 era tudo pré-adolescência. Tudo. Como entendeu? É que foi ensino? Você estudou? Estudo. Meu avô botava na escola, né? E a gente ia. Tanto que falei que foi lá, né? Que eu aprendi a usar a droga que eu achava que era droga, né? Era o giz, né? Era como se fosse um ensaio para... futuramente. Isso, já estava entrando, já era um plano maléfico que já tinha, entendeu? E ali a gente já ia utilizando isso na escola, Brizolão. Eu inaugurei, como hoje aqui, eu inaugurei o Brizolão, porque na época foi quando o Brizola, aqui na Samuel Vaine, ele foi lá para inaugurar. Eu estava lá, né? A bandeira levantando e eu cantando. Então, ali foi minha escola, né? Depois foi a escola que eu comecei e ali parei.
Entendeu? Eu lembro que quando eu saí da escola, eu estava aprendendo a ver a horas. Dali nunca mais eu voltei à escola. Você né? não concluiu os estudos? Não então você concluí, fui até a 4ª série. Cara, é difícil porque hoje no século XXI é meio difícil a gente ver alguém que não conclua, que não esteja Sim. estudando. Mas naquela época eu acredito que a dificuldade, os problemas familiares, né, era terrível que, portanto, hoje você está aqui contando essa Sim, experiência. sim. Mas aí passa-se o tempo, Flávia, logo ganha experiência como mulher, né? Sim. E aí você deixa de ser criança, deixa de ser adolescente, e aí você começa a ganhar mais experiência de vida, né? Sim. E aí, como é que foi para você essa transformação? Saindo da adolescência, qual foi a tua primeira responsabilidade? Que você falou, cara, agora eu sou alguém responsável, eu preciso olhar mais para minha vida. Ou não teve isso? Não, foi uma brecha. Ali foi uma brecha. Eu morava com uma determinada pessoa, né? Envolvida. E essa pessoa, na época, foi presa. Ali eu já vi um pontapé inicial que Deus já mudando alguma coisa na minha vida. Ali foi preso e ali o cenário foi mudando. Aí eu conheci meu marido. Isso em que ano que foi, você lembra? E Você tinha quantos anos, na verdade? eu tinha 16 anos. Muito nova. 16 Cara, anos. começou cedo, viveu muito cedo. Eu já tinha para trás já muita coisa. Vamos colocar aqui, de 13 para 15, você já estava tendo uma experiência de vida que, tipo assim, um adolescente já estava começando a ter. Com 13 anos, na verdade, eu já estava numa situação muito difícil. Eu estava muito enrolada. A situação era assim, cenário. Tipo, ficar com uma pessoa, você fica, ou você morre. Caraca, que Entendeu? situação. Era ameaça, entendeu? Tipo assim, eu comecei a ter um relacionamento acima de uma ameaça. E ali eu fiquei com a pessoa, fui vivenciar com a pessoa, morar com a pessoa. Você pulou etapas na sua vida de fato. Caramba, cara, que loucura. Sim. Eu já fiquei dentro de uma casa amarrada para não sair para ver ninguém, nem Por meus quê? avós. Porque era ameaça, tipo, que se eu falasse que eu não queria mais, entendeu? Enfim. Ô, Flávio, então o lance do sentimento, do carinho, esse momento você ainda não sabia o que era ser amada, ter alguém... Não, eu achava que, né, quem tá lá acha que tá amando, você ama, entendeu? Você acaba aceitando. Eu acho que aceitando é a palavra certa. Né? Aceitando. Se sujeita, né? Uma consequência de, talvez, desobediência, né? Sim. E aí você conhece teu esposo. Aí eu conheço meu esposo. Aí, quando eu conheço ele, a gente começa a namorar. Muito engraçado. Porque quando nós se conhecemos, aí ele foi na minha avó, conversou com a minha avó. Completamente diferente da história que eu já tinha vivido. Aí conversou com ela e ele trabalhava, eu também trabalhava, porque, na verdade, eu sempre trabalhei. Eu trabalhei desde os meus 8 anos de idade. Hoje, a criança não trabalha. Mas eu trabalhei 8 anos de idade. Entendeu? Na feira ali da Muda, eu trabalhei naquelas casas todinha ali, quase toda da Muda, eu trabalhei. Tá entendendo? Meu tio Lei até hoje lá é faxineiro, ele arrumava os trabalhos, eu ia, sabendo ou não sabendo, eu entrava, eu trabalhava, eu varria a rua. Entendeu? Tudo para sustentar. Porque Bruna, Fabriciane e Alessandro, eu que comprava roupa de Natal, eu comprava roupa de Ano Novo, porque eles não tinham pai, eles não tinham mãe. Esses são seus filhos ou são seus irmãos? irmãos? São meus irmãos. São os irmãos. Entendeu? Era roupa, era tudo, era o que dava. Então eu trabalhava nova ainda, comecei a trabalhar muito nova. Entendeu? Pela independência, eu achei que eu já poderia fazer o que eu queria, né? Uhum. E não era assim, eu achava que era. E ali eu conheci ele. Quando eu conheci ele, eu comecei a ver uma vida diferente. Né? Aí conhece meu avô, conhece minha avó, ele trabalhava na usina, ele era mordomo, Flávio. Era mordomo. E aí começamos a namorar, aquela coisa toda. E o mais engraçado, que num dia a gente dormia no quintal escondido dos meus avós. Eu dormia com ele em cima da laje. Aí, pra gente ficar junto, e aí no dia dele ir pro quartel, ele quase perdeu o dia de chegar no quartel. E nisso que ele chegou no quartel, aí perguntaram se ele queria servir. Ele não,
porque eu já estava grávida. Você engravidou com quantos anos? Eu engravidei com 16 anos. Tudo foi muito Tudo novo pra rápido. você. Foi tudo também muito rápido. Conheci o Flávio, aí foi tudo rápido, assim, sabe? Tipo assim. Tipo, eu fico assimilando, tentando entender, porque hoje eu sou pai, minha filha vai fazer 15 anos, e eu tento educar da melhor maneira, orientar da melhor maneira, né? E assim, a gente ainda vê algumas coisas por aí, algumas coisas erradas, né? De adolescente, de 15, 16 anos. E esse fato de você ter vivido tudo isso, e quando você engravida, eu acredito que agrava a situação, porque ali, acho que a gravidez é um stop na vida da pessoa, Sim. né? A pessoa que eu digo que não se preparou para engravidar. E o que que você tem a dizer com a tua experiência de vida, orientar alguém, como que é uma pessoa, o que que atrapalhou na tua vida, a gravidez na adolescência? O que que você acha que se você não tivesse engravidado com 16 anos, o que poderia ter sido diferente, na verdade? Bom, assim, é igual eu falo, tudo tem uma consequência, né? Na vida da gente, tudo é uma consequência. Hoje eu falo que eu engravidei nova. Porque você tem que aprender tudo rápido. O amadurecimento tem que vir do jeito que você teve o relacionamento, você vai ter que amadurecer para poder passar por cima disso. Então, assim, hoje, o meu conselho, se eu tivesse de falar, era a pessoa conhecer, parar, analisar, e antes de arrumar o filho, porque filho não é brincadeira, né? Por isso que eu como mãe, eu tive 7 filhos. Eu ainda tive 7 filhos. Meu Deus do céu. Vamos lembrar que teve gêmeos, né? E eu tive gêmeo. Eu tive 6 6 gestações gestações e e 7 7 filhos. filhos. Entendeu? Eu tive. Então, assim. Por quê? E minha mãe teve muito filho. Então, assim. Eu acho que a ausência dela fez com que eu fizesse com que ela fosse, entendeu? De qualquer maneira. Então, assim, eu tive que lutar por causa da minha família. Como assim? E mesmo assim, eu não tive uma. Assim, eu acho que eu não tive uma ideia. Porque eu mesmo no meu relacionamento, depois que eu e o Flávio ficamos juntos, a gente fomos. Aí a gente resolveu pagar uma casa, né? Porque eu já estava grávida. A gente pagou a casa. Lembro que a gente pagou em várias prestações lá na Rua da Jaqueira. E fomos morar junto, novos ainda, achando que tudo. Ainda era fogão de 2 bocas. Hoje vocês não vê mais, né? Fogão de 2 bocas. Eu nunca vi. Aquela Eu geladeira nunca vi. que você ficava agarrada nela quando tu pegava assim. Pé molhado, né? Com o pé molhado. Vitor é novo. Vitor tem 20 e poucos anos. Coisa assim, sabe? Muito casinha ainda pequena, ainda que tinha muita coisa que construir. E ali a gente começou a vida. Eu já estava grávida, tive a Thalília, né, que é minha filha, né? E Eu acho que eu conheço a Thalília. Eu acho que eu conheço. Né? Eu tive a Thalília. E ali a gente começou a nossa vida, sendo que ali ainda o Flávio ainda também usava droga. Então, Flávia, olha só, deixa eu te explicar uma coisa aqui para você entender. Quando a gente pensou em você, normalmente a gente pensa num tema e a gente pensa numa pessoa que possa explicar bem a respeito desse tema. Exatamente. E eu te conheço, eu conheço você, eu conheço a tua história, muitas coisas sobre você. E a gente abriu uma caixinha de perguntas lá na internet, chega algumas perguntas pra gente. E em cima disso, eu quero perguntar algumas coisas e você fica à vontade se você quiser responder. Se você achar que não também, a gente pode tentar mudar um pouco essa conversa. Mas assim, a respeito das drogas, né? A gente sabe que as drogas é um canal que atrapalha muita coisa financeiramente, atrapalha a Sim. família, atrapalha trabalho, Sim. convívio social. Eu procuro achar alguma coisa que a droga ajude, eu não consigo encontrar. Desculpa quem gosta, né? Infelizmente, eu não consigo. Nada contra. Eu não consigo achar que a droga possa ser algo favorável na vida de alguém. Então, assim, pelo contrário, eu só escuto histórias tristes de perda, de desgraças, enfim. Então, assim, eu queria te perguntar
porque aqui veio uma pergunta aqui sobre isso. Como foi a sua experiência com a droga? Você já começou a falar desde nova, você já, né, você ensaiou com pó de giz, e aí você já começou usando ali a maconha. Mas assim, como foi a tua experiência? Como que você realmente injetou a droga na tua vida, que você falou que agora não tem mais? Quando começou e quando você entendeu que não tinha mais saída? Que momento foi isso? O momento foi Deus de nova, né? O momento já Sim. foi ali, né? A maconha, né? Comecei a maconha. Depois eu eliminei a maconha da minha vida. Eu tive uma overdose de maconha. Isso antes de conhecer o Flávio. Tive uma overdose, a qual a gente fumou, eu lembro, eu e uma amiga. Fumei, quando eu cheguei em casa, eu passei muito mal. Me deu uma fome assim intensa, intensa. Naquele dia eu senti que eu ia morrer assim, com a cara na panela. E ali eu resolvi não fumar mais maconha. Parei com a maconha, conheci o Flávio, como eu falei aqui. E quando eu conheci o Flávio, eu já estava usando a cocaína. E aí, quando eu conheci o Flávio, a felicidade veio. Mas depois eu fui ver, ele também usava droga. Ele já usava droga também. E aí juntamos dois na cocaína. E ficamos os dois usando a cocaína. Dali, a gente não parou mais. A gente não parou mais. E aí vira o terror noturno, né? Porque você trabalha, você até mantém a casa, você até tem, porque você se engana. Não, eu uso a droga, eu uso a cocaína, mas ninguém na minha casa passa fome. Aí fica um cenário mentiroso, né, diante de ti, que você fala assim, olha, todo mundo tem tudo, mas eu bebo, mas a minha família tem alguma coisa para comer, para beber, sabe? Mas, assim, você não tem o sonho de você ter uma casa, de você ter uma coisa organizada, de você ter alguém na faculdade, de você ter alguém, de pensar como é que estão os seus filhos, o que teus filhos acham, o que a tua família está achando, quem está ao redor. Você não liga para isso. E ali na droga, eu e ele, a gente achava que a gente estava bem. Na nossa mente, estava tudo bem. Entendeu? Não, meus filhos têm comida, meus filhos vão para a escola, meus filhos, sabe? Era algo diário? Quando você fala assim... Todos os dias. Todos os dias. Era todos os dias. Vocês usavam junto? Juntos. Tá, vamos lá. Vamos ver se eu entendi o que você está falando. Eu acho que você está com vergonha de falar, mas vamos ver se eu entendi a sua mente. Vamos dizer, eu estou usando a minha droga e eu tenho dinheiro para bancar minhas drogas e a minha família tem tudo que eles precisam. Ou seja, era motivo de orgulho usar a droga e não deixar nada faltar dentro de casa. É justamente isso, é o pensamento. Ninguém pode falar que eu estou usando porque meus filhos têm o que comer, eles estão vestidos como se fosse isso. É exatamente isso. Mas isso Aí você descansa. Isso pra eles era um motivo de orgulho. Então, tipo, pô, cara... Aí você liga o que modo avião, entendeu? Tranquilo, entendeu? Tá tudo bem, entendeu? Mas aí, nesse meio termo que você tá usando, aí vem alguma coisa acontecer. Por isso que eu falo, os propósitos de Deus. Alguma coisa tem que acontecer. Calma aí. Aí a gente cai numa guerra. Não avança assim não, que esse negócio tá bom. Não vamos avançar assim não, calma. Mas me responde uma coisa aqui agora. Rápido e assim. Cara, como é que era? Como é que era a situação no profundo? Na época que você usava junto com ele, como é que era a sensação em si, tua dentro? O teu interior? A situação assim, ela em casa era assim. A maioria das vezes que a gente ia usar droga tinha festa. A gente sempre foi muito festeiro lá em casa. Então, assim, é para você ver que a situação financeira não era ruim. Por isso que eu falo, às vezes a gente vai falar sobre, porque a situação financeira não era ruim, porque a gente dava muito churrasco, muita bebida, muitos amigos, sempre cercado de muita coisa. E nisso vinha as drogas. A gente usava as drogas, a festa e os amigos. Então, assim, nesse momento, a gente estava bem, a gente estava ali usando, mas sendo que o meu esposo sempre foi muito ciumento. Uhum. Aí esquenta.
Porque ele era muito ciumento, muito ciumento. Aí entrou a violência. Aí a droga, Tinha uma a reação. bebida e a violência. A violência que você diz o quê? Discussão verbal ou Não, agressão mesmo? pancadaria legal. Vocês brigavam na mão. O negócio ficava tenso. Isso já tinha crianças? Tinha as crianças. Já tinha as crianças. Conforme ia aumentando, no meio do aumento da família, a briga a gente tinha. Depois desse cenário, um exemplo, você acabou de fazer uma festa, você usou, consumiu, brigou. Isso. Você tinha vontade de normalizar, de não usar mais? Isso. Aí o plano, quando amanhecia o dia, não vamos mais, não vou usar mais, isso não dá mais certo, isso vai acabar com a nossa vida, vai nos separar, tal, não sei o quê. Chegamos a se separar algumas vezes por causa da droga, entendeu? Eu fui para outro lugar, sabe? E sempre por causa das drogas, entendeu? Não conseguia resolver? Não conseguia resolver, parar, entendeu? A gente usava ainda mais, entendeu? Diário, é diário. Cara, por quê? é uma situação complicada, né? Então, em cima disso, tem uma outra pergunta aqui, ó, que chegou. Como orientar? Ah, não. Como foi a experiência? De casa. Ah, tá. Exatamente isso. Como que as drogas afetou a raiz da sua família, assim? É alguém que te conhece, provavelmente, que perguntou Sim. isso. Mas Isso aí é importante. Por quê? Porque quem está no meio das drogas e da bebida, porque a droga sempre ela vai precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, né? E a gente mantinha na bebida. A gente bebia muito. Então, assim, os filhos, eles costumam, isso aqui é importante, porque os filhos eles costumam observar, eles nunca falam o que eles estão vivenciando dentro de casa, entre pai e mãe, briga, pancadaria, ou qualquer coisa que seja que está ali. Eles nunca vão falar, porque mediante a briga e a droga, eles vão ter medo de falar com você o que está vivenciando. E eu costumo falar que algumas guerras no meio da minha família eu perdi por conta da droga. Porque eu não ter prestado atenção em algumas coisas que meus filhos passavam. Entendeu? E aí eu fui perdendo algumas épocas assim, tipo de meu filho meu sair, entendeu? E filho acostuma. Quando o pai bebe, quando o pai briga e quando o pai usa droga. Porque ele fala, meu pai está bebendo, está drogado, então assim é fácil. Eu ganhar, sabe, uma liberdade a mais, entendeu? Então, assim, a droga, ela te cega, entendeu? A bebida, ela te cega. Ela acaba tirando um pouco do teu amor. Eu acho que é isso, sabe, assim... você acaba não visualizando aquilo que é para visualizar. você está querendo dizer o quê? Que nesse período teus filhos começou a ganhar a rua também? Assim... Ele se sentiu no direito de liberdade. Pô, se meu pai usa droga, bebem, então eu consigo ter aqui um espaço de liberdade para fazer o que eu quero da minha vida. Entendeu? Então, assim, e aí você consegue não visualizar Exatamente. aquilo que às vezes ele tem para conversar, ou falar, ou dizer alguma coisa para você. Então, ali naquele momento, eu pude ver, eu comecei a ter algumas percepções de algumas coisas. Algum dos seus filhos usa droga? Chegou a usar? Chegou, um dos meus filhos começou a observar, assim, aonde colocava maconha, por exemplo. Alguém fumava, botava maconha. Um dia eu descobri que o fulano tá fumando maconha. Eu falei, mas como tá fumando maconha? Tá fumando maconha. Mas dali foi o início para alguém. O que eu perguntei é porque, nesse caso, é bom a gente frisar isso novamente. A gente sempre fala isso, né, Diego? Os filhos... é o que você falou, eles observam muito. Então, segundo a pesquisa do IBGE, vale ressaltar, as crianças, elas formam o seu caráter de 6 aos 12. Ou seja, entra numa família que eu digo, observa os seus pais usando droga, brigando o tempo inteiro. Cara, logicamente, essa criança ela tá crescendo com esse trauma. E o resultado é fato. Os pais são espelho dos seus filhos. Então não seria diferente, né? Então, quando a gente fala desse assunto, a gente tem que ter
um pouco de delicadeza e já deixar esse conselho para essa galera, principalmente para os pais. Verdade. Né? Porque, cara, muitas vezes eu acho que as pessoas não entendem isso, mas de 6 a 12 anos é formado o caráter deles. Então, vamos embora ter cuidado com as nossas crianças. Vamos ter um pouco mais de cuidado. Quer brigar? Quer cair aí no pau com teu cônjuge? Cara, vai para dentro do seu quarto, mas evita o máximo mesmo de estar, sabe, buscando ali uma briga na frente do seu filho, seja lá, às vezes tem dois irmãos dentro de casa convivendo com aquilo. Eu conheço pessoas, cara, que traz traumas na sua vida. E aí acaba que algumas pessoas, crianças, crescem com depressão, traz essa marca para sua vida. E aí, qual é o destino dessa criança? E aí, às vezes, a criança não tem a facilidade de quê? De se abrir. E aí? Como curar uma situação dessa? Então, eu acho que vale a gente ressaltar, né? Cara, evita o máximo, tome cuidado e vambora, segue adiante, entendeu? Mas vamos tomar conta dessa criança, das nossas crianças. O tempo que a gente vive, cara, não é brincadeira. A depressão tá aí atacando e ela não quer saber de idade. Ela sai chegando e destrói a vida aí, o ser humano. Verdade. O que tu acha? Não, eu acho que tá correto na tua fala, evitar usar, né, as drogas. Exatamente. Certas coisas não dá para fazer na frente de uma criança que ele vai te copiar. É verdade. E a gente acaba achando, Diogo, que eles não estão vendo. Eu pude denotar algumas vezes assim, que a gente falava assim, vamos fazer escondido para eles não verem. A gente achava que o tempo todo eles não tinham percebido. Mas, quer dizer, ele já sabia desde o início que nós estávamos naquela prática, naquele hábito, e por conta daquela situação vinha confusão, vinha briga, e tinha que vir, olha a situação, vinha vizinho. E quando era churrasco, o churrasco acabava. E era uma coisa assim, sabe? Vergonha, né? Então, e a vergonha não ficava somente para nós, não para eles, né? Porque, assim, adolescente, pré-adolescente, criança, eles sentem vergonha. Então, assim, foi uma coisa que pendurou na minha vida. Quanto tempo, mais ou menos? Durou bastante tempo. Anos? Eu costumo não saber contar e nem querer contar, mas... Mas muitos anos? Durou muitos anos, muitos anos. E, Flávia, você falando assim, hoje eu olho para você muito lúcida, muito bem mentalmente, bem fisicamente, né? Não é demagogia, não é elogio, não é isso, é visão. É eu olhando para você e eu tô vendo isso. Né? Tem coisas que as pessoas nos falam e tem outras que a gente observa, a gente vê com os nossos olhos. E hoje eu olho para você, eu olho para a tua família, o cenário que você acabou de relatar aqui, o que eu olho, o que eu noto é totalmente diferente e melhor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E eu queria entender, e que as pessoas também que estão nos ouvindo agora, porque a gente está falando para grande, muitas pessoas que acompanham o canal e tal, e eu queria entender que momento teve essa virada, essa mudança. O que aconteceu para mudar? Lógico que a Flávia ela é evangélica, né? Ela se converteu, mas eu quero que ela fale com as palavras dela. O que aconteceu? Qual foi o momento que virou assim, que fez você ser tão bem, estar tão bem como agora? Agora é um momento que eu falo que é muito importante isso aqui. Sobre o cristianismo, né? Algumas vezes eu tive algumas visitas na minha casa, né, de algumas pessoas. A missionária Ruth foi uma pessoa muito assim chave também, né, usada, né, por Deus na minha vida. Umas visitas que eles faziam, né, que hoje nós fazemos. Começou aquela visita, né, em casa, né, levando aquilo que o Senhor precisava para casa. Eu acho que é a virada da chave, quando o Senhor tem para fazer algo. Eu vi assim, quando eles chegavam na minha casa e eles viam... O cenário era assim, porta quebrada. Que quando o negócio pegava, era porta quebrada, a situação... Aí eles chegavam e ficavam morrendo de vergonha. E aí eles vinham para visitar, aí algumas vezes a Ruth veio, né, com a equipe para oração. E ali, né, deixando as promessas do que Deus tinha... Uma vez veio pastor Severino,
vem com a Érica, eu lembro disso, na minha cozinha, e eles falavam que o Senhor tinha um plano, tinha uma obra, que eu via eu sentada numa mesa, que o Senhor tinha algo para a minha vida, de missão, e eu olhei aquela situação, eu olhei para o meu cenário, eu olhei para trás, falei, comigo, da forma, eu tinha tido um quebra-pau de um dia atrás, um dia antes, estava todo mundo dilacerado, a família, todo mundo mal, e foi liberou aquela promessa ali, e eles viraram as costas, foram embora, e dali eu fui. Isso aqui é muito forte, eu conto sempre isso no meu testemunho, porque testemunho edifica. E eu fui dormir uma noite. E nesta noite que eu fui dormir, eu deitei. Quando eu deitei, isso aqui é para quem acredita e tem fé. Eu deitei. Nisso que eu deitei, eu vi assim algo muito obscuro em cima de mim. E eu falei assim, eu acho que tem algo diferente acontecendo. Que era alguma coisa tentando até me enforcar, me matar mesmo. E eu falei assim, Jesus, o que é isso? E aí eu comecei a clamar coisas que eu, lá pequenininha, meu avô me levando, eu não lembrava mais. E ali, Diogo, eu comecei, na minha casa, era tudo, as luzes, era tudo apagada. Por que apagada? Porque nas brigas o Flávio arrancava fio. Ele arrancava, apagava a luz. As confusões, a maioria era assim. Então o cenário era escuro. E ali eu levantei de madrugada, comecei a procurar o Salmo 91 para orar e eu não conseguia mais. E o Salmo 91, eu orava ele assim de cós salteado e eu não conseguia mais. Ali eu pude perceber que eu não podia mais ficar da onde que eu estava. E aí eu falei com o Flávio de manhã, eu falei, Flávio, a gente precisa ir à igreja. E ele falou assim, eu e a igreja e você, não, nós já fomos, visitamos, mas a gente precisa. E todas as vezes que eu saía do meu trabalho, ele saía do trabalho dele, a gente parava num churrasquinho, e a gente comprava um churrasco, comprava uma lata de cerveja, subia, o Flávio soltava na comunidade, antes de chegar em casa, ia pegar a cocaína, para nós cheirarmos de noite. Isso era periodicamente. Isso era periodicamente, era assim, é como remédio de pressão. Se a gente era assim, uma coisa assim. E aí ele pegou e falou assim, aí eu peguei e falei para ele, isso lá no churrasquinho, eu falei para ele, olha só, essa noite a gente não vai parar no churrasquinho. Aí ele falou, como assim? Aí ele já entendeu a mensagem que parar no churrasquinho, se não para no churrasquinho, não vai parar onde deveria. Eu falei, essa noite nós vamos fazer uma visita. E eu lembro que eu agradeço muito a Deus pela vida dela, a missionária Solange, pastor Luiz. Eu agradeço muito a Deus pela vida deles, que eles foram um canal de Deus para a minha vida, né? Ali na Chácara do Céu, nessas visitas da Ruth, Solange sempre teve, né? De oração naquela comunidade para que aquela porta esteja aberta naquele lugar, né? O Senhor usa o teu servo, né? Como canal. E ali, eu falei, nós vamos na igreja. E aí a gente ia, e aí ele falou, não, mas como assim? Eu falei assim, nós vamos na igreja. E eu falei para ele, naquele dia, eu lembro que ainda nesse trabalho que eu estava em Copacabana, que eu não me esqueço, trabalhando para um juiz, eu botei num canal de igreja. Eu não sei qual forma, mas eu sei que o Senhor me visitou naquele dia. O Senhor me visitou naquele lugar. E a decisão estava tomada. E eu falei para ele, a gente vai para a igreja. E eu falei para ele assim, nós vamos para a igreja e lá a gente vai tomar uma decisão. E aí eu falei para o Senhor no silêncio, eu falei, Senhor, se eu vou para a tua casa, eu vou te aceitar, mas o Flávio tem que vir comigo, porque se ele não for comigo, eu não vou permanecer na tua presença, porque eu sei que se ele voltar, eu sei que eu vou voltar junto com ele. E ali a gente foi para aquele culto, uma igrejinha pequenininha, emprestada pelo nosso pastor William, uma caixinha de fósforos, mas cheia da presença de Deus. E o Senhor manifestou. Naquela noite, a gente levantou a mão para Deus. Ali foi a virada de chave na vida de vocês. Ali foi a virada de chave, porque a igreja toda... Eu fui na frente, quando o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, o Flávio está sentado ainda, Diogo. Isso que eu ia perguntar, ele foi junto?
E eu tô lá assim, eu tô lá na frente, e eu falando, Senhor, vai parar de falar, de perguntar o apelo, o que vai ser da minha vida. Ele não vai vir, eu já tô aqui na frente, ele tá sentado lá, e eu dando olhada para trás para ver se ele vem. Assim que quase o pastor tá desistindo de fazer o apelo, ele levantou. Aí foi você. E ele foi. Quando ele foi, a igreja toda começou a vibrar, porque todo mundo sabia do nosso testemunho naquela comunidade. Todo mundo sabia do que a gente vivenciava, porque o pessoal falava, ou entra Deus, ou eles vão morrer. Porque a gente se matava. Era de dar polícia na porta. As crianças pulavam e chamavam a polícia. Qual ano isso? Já fomos parar na delegacia. E qual foi o ano disso? Isso tem muito tempo, não vou conseguir dizer aqui o ano, mas caraca, a polícia maneiro. batia na porta. Não, maneiro assim, porque vocês estavam numa má influência e aí vocês começam a sair da droga e começa a viver uma nova vida, né? E Sim. aí vocês vão viver a nova vida juntos. Isso é muito legal. E ali foi o pontapé inicial para nossa vida, assim, que foi uma virada de chave, porque eu achava que eu tinha que me internar. Eu cismei que eu tinha que me internar. Porque, assim, eu preciso me internar, senão eu vou acabar com a minha família. E o pontapé da nossa vida era o amor pela nossa família. O engraçado é que dentro desse parâmetro, Diogo, é o amor que a gente tinha pelos meus filhos. Tanto que eu tenho 7 filhos, com tudo com o meu mesmo marido. Então, assim, a mesma guerra, a luta, a gente conseguiu manter. E não se separar, não separar nossa família, que a gente sempre teve a base de não deixar. Eu acho que por eu ter sido deixada, eu nunca quis deixar meus filhos. E nem ele ficar longe dos meus filhos. Isso eu prisava. Faço o que for, mas meus filhos vão Meus estar comigo. filhos vão estar conosco, entendeu? E a gente conseguiu manter isso. E aí a gente quis botar, né, a nossa fé nisso, né? Jesus nesse meio. Jesus no centro, Jesus no meio da família. E ele foi colocando as coisas assim no devido lugar. Foi uma coisa assim muito rápida na nossa vida, na Chácara do Céu. Porque Jesus entrou lá em casa e tudo foi vindo um por um. Sabe? Aí veio a Thalília aí no meu batismo. A Thalília tinha tomado uma decisão no meu batismo de aceitar Jesus. Eu me batizei de manhã, a Thalília estava na frente do altar de noite. É uma coisa assim que Deus fez. Aí veio a Thalília, aí veio a Lília, sabe? Minhas filhas pequenas, entendeu? E o Senhor foi fazendo assim algo assim sobrenatural e eu falei, tá dando certo. E eu que achava que precisava de um centro de recuperação, Jesus era a dose mais forte. Bacana. A gente está falando desse lado teu da espiritualidade que você tem, muito clara, Flávia. Mas a gente sabe também que muitas pessoas vão para o centro de recuperação. Eu Sim. acho que você já até levou algumas pessoas. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. A gente sabe que há fatos, né? Há pessoas e há pessoas diferentes. Cada caso é um caso. Você teve força, né? Sim. É exatamente isso. Mas existe o caminho do centro de recuperação isso, também. que ajuda também. Sim. Não, eu sempre falo que cada caso é um caso. Meu caso foi um caso, às vezes até isolado, né, de muitos, porque o Senhor chegou, eu achei que eu precisava, eu não precisei. Mas hoje eu trabalho e sempre que posso, eu tenho... Muitas pessoas me ligam. Olha, se você não sabe de centro de recuperação, tem o Unidos pela Fé, sabe? É um lugar que tem o Johnny lá, que é uma bênção, entendeu? E aonde o Marcelo, que teve com vocês, né, Marcelo primo? gravou com a gente, o Marcelinho. Né? Marcelinha. Né? Você que levou o Marcelinho? Marcelo foi eu que levei. Né? Foi sim. né? Eu pedi a Adriana do Rony, né? O Marcelo tinha oferecido ajuda, que aí, quando eu aceito Jesus, gente... Não, calma aí. Não, É o Marcelo ela falou que ela é a sogra. Ela. Foi ela que... tá. Ele falou muito dela lá. Ele Entendeu? falou muito de tu mesmo. E aí, quando eu aceito Jesus, eu vou entrar no centro de recuperação, vou responder o que você me perguntou, e a minha família está toda estruturada, né? Tudo legal, porque o que acontece? Eu já estava pela minha situação que eu vivenciei, algumas coisas já estavam acontecendo com as minhas filhas. E eu não sabia. Eu só fui saber de algumas coisas quando elas contam em testemunho.
que eu fui lá antes, né? Anteriormente eu estava falando que eles vão ganhando uns caminhos que a gente acha que eles não... Eles já estavam ganhando uns caminhos assim que... Você não conseguia enxergar, não porque você estava consegui preso enxergar, ali naqueles momentos. né? Então... Aí quando eu aceitei Jesus, a escama caiu e eu consegui ver que aí eles não estavam na presença ainda, então eles ainda estavam bebendo, eles ainda estavam... E aí eu pude ver a Lília, como que a Lília estava. Eu fui entender, falei, meu Deus do céu. Aí que caiu a ficha, que a Lília já estava num parâmetro que eu não imaginei. A Thalília já estava num parâmetro também de algo que eu não imaginava. E eu falei, gente, é sério, sério. Agora você vai ter que lutar para poder elas mudar a vida delas como mudou a sua. Aí eu começo numa batalha. Aí eu começo a busca intensiva pela vida delas. Aí eu consigo. A Lília vem, aí a Lília também vem. Sendo que quando a Lília vem encarretado por alguém. Quem? Marcelo. E aí você, crente a beça na chácara do céu, uma filha de 14, Lília estava fazendo 15 anos, me apresenta o Marcelo no crack. Então, cara, eu acho que eu não vou deixar isso passar, não. Eu acho que, mano, se você não viu a do Marcelo, vai lá, assiste o vídeo dele, aí você vai entender o que ela tá falando. Só vai, né, não, Faz? Só vai lá assistir. Continua essa situação aí do Marcelo no crack. Quando ela crack. vem me apresentar ele, eu falei, rapaz, tinha que ter um espírito, muito coisa, que eu falei, meu Deus, quando ela falou, que eu fui saber, eu falei, gente, ela já estava mais profundo do que porque eu não sabia. Os lugares que ela estava indo e os lugares que ela estava avançando. Eu fui a saber através de uma revelação. Caramba! De uma vigília que eu fui. Nesse dia, mataram alguém, eu passei por cima de um corpo para poder chegar nessa vigília, numa igrejinha pequenininha, com meu tio Geraldo. E quando eu cheguei lá, o Senhor usou alguém e falou, tua filha tem ido em lugares que você nem imagina, nem sonha, mas vai eu causar uma situação naquela comunidade, ninguém vai entender, você vai passar num processo, mas eu vou lhe apresentar alguém e vou fazer algo na vida dela. A Lília vai e fica com o Marcelo no crack, pessoas querendo matar ele, Marcelo vendendo tudo dentro de casa, Marcelo em situação de calamidade pública, a mãe Elaine, a mãe dele também já não estava mais suportando a situação, e Marcelo assim, e eu tenho algo comigo, e aí quando as pessoas chegam na minha casa, eu acabo acolhendo, eu acabo tendo um vínculo muito forte que eu não consigo deixar a pessoa mais ir. Eu acolho. E aí eu acolhi ele. E o Flávio é assim. O Flávio tem uma concordância comigo assim imensa, Diogo. E na hora ele levou um baque, né? Ele ficou meio assim, eu falei, mas não tem como. E ali eu acolhi. Comecei a acolher ele, aquele mistério todo. E ele, tipo, para morrer, minha filha, 14 anos, e aí eu crente... Aquele cenário, Marcelo no crack mesmo afundado. E aí eu falei, meu Deus, pessoas da comunidade tipo, falando que ia fazer algo, eu tendo que conversar. E graças a Deus eu fui para o trabalho, perguntei para ele, você quer ajuda? Você precisa ir para a igreja, tal, não sei o quê. E ele não resistível. Eu sei que, enfim, eu numa faxina, Marcelo já não aguenta mais, cai de joelho e me liga pedindo ajuda. Falou, eu preciso da tua ajuda. E aí a Lília já está grávida, do Lorenzo. Marcelo no crack, eu na igreja, e a situação pendura na minha família. Porque você na igreja aí sabe como é que é, né? Alguém lá naquela situação, você passa num processo. Peguei Marcelo, né? Adotei Marcelo, né, como filho, e Marcelo pede ajuda, levei o Marcelo Pão, Unidos da Fé. Marcelo era assim, você entra com 9 meses, a porta é aberta, mas você só pode sair com 9 meses, que é como uma criança nascendo. Ali você está pronto para ganhar o mundo. Você assina um termo enorme, 2 folhas, para assinar, lendo com tudo que tem direito para o Marcelo ficar. Você deixa uma caixinha, filho pródigo. Você deixa uma caixinha
para ele. Se ele quiser a herança, eles dão a herança, eles não prendem. Ali deixamos o Marcelo. Tarde da noite, Elane foi um canal, a Elane Adriana do Rony foi um canal muito grande para a minha vida, através desse centro de recuperação. E fomos para lá. Deixamos ele lá. Daqui a pouco ele me liga falando que eu tô nervoso. Tô indo embora. Não foi ele que ligou. O Johnny liga. O Marcelo quer ir embora. Marcelo pediu toda a herança que ele tem. Eu falei, como? Ele está indo embora, ele já foi. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu ligo na época, Pastor Marco. Só tô lembrando do Marcelo agora. Pastor Marco, por favor, Marcelo está indo para casa, mas o Senhor falou comigo que ele está indo liberto. Ele está indo liberto. Pode fazer o apelo para ele, porque ele está saindo liberto deste lugar. Com convicção, falei. E o pastor Marco foi lá, faleceu, pastor Marco. E ele foi lá, na casa do Marcelo. De noite, Marcelo estava no culto. Eu tenho a foto, eu não trouxe. Eu tô arrepiado aqui, porque eu desenhei muita imagem. O Marcelo falando, tu tá aqui só reproduzindo o que ele falou. E eu desenhei dentro, toda pra gente, quando ele esteve lá. Ele falou exatamente isso. Que ele e eu tô reproduzindo, cara, a imagem aqui na minha mente. Ficou, se eu não me engano, eu acho que foi 3 meses ou foi menos. Quando a gente foi numa visita, a primeira visita que nós fomos, segunda visita, na verdade, porque nenhuma teve uma que... teve uma organização de uns que já estava saindo, que é uma coisa até muito linda, que eles fazem uma festa para aqueles que estão saindo, que está recuperado. Uhum. E ele saiu, depois da segunda visita que a gente foi, a Lília com o maior barrigão. No caso, então, vocês usam mesmo o texto bíblico, né? Faz até a festa, o filho pródigo voltando para casa. Isso aí mesmo. Bacana, isso legal. Aí. E aí ele tá lá, Marcelo voltou, ficou no altar. Marcelo até hoje está na presença do Senhor, para a glória do nome do Senhor. E transformado, né? E a minha família, como nós estávamos falando, em casa, a gente conseguiu entrar dentro. E isso, essa família toda dentro da mesma casa. Da minha casa. Caraca. Todo mundo. Entendeu? Minha casa é constituída assim hoje, fica para mais de 18 pessoas, 20 pessoas dentro da mesma casa. Flávia, quando tu olha para tua família hoje, que tu olha nessa situação que tá, qual o seu sentimento? O que passa na tua mente? Ai, hoje eu olho para minha família assim, eu falo o que Deus fez, pelo que quando a gente olha para trás, porque fala que às vezes que a gente não pode olhar para trás, a gente tem que olhar para trás sim. Devemos olhar para lembrar, lembrar do que o Senhor fez, porque o que o Senhor fez no meio da minha casa, da minha família, teve casamento, né? Minhas filhas todas se casaram, né? A Lília, Thalília, da forma que estava, recuperada para a glória de Deus. A minha família hoje, se você chegar na minha casa assim, e o Senhor falou que tinha promessa, o Senhor falou que ia restituir. Eu tinha um banheiro na minha casa, qual que era a maior guerra para ir no banheiro. Hoje eu tenho 7 banheiros em casa. Suíte para todo mundo. Então, cada um tem o seu banheiro em casa, cada um tem o seu banheiro. Para acabar com a briga. Entendeu? Aí tem na sala, tem em cima, entendeu? Tem na cobertura, tem área de churrasqueira. Então hoje você olha para tua família e fala, cara, Deus é maravilhoso. Com certeza. Ele reconstruiu tudo aquilo que nem você mesmo imaginava, né? Sim. A gente dormia um em cima do outro. A gente dormia um em cima do outro em casa. São quantos quartos lá? Agora tem bastante quarto. Eu tenho o meu quarto, que já é a minha suíte, ninguém entra. Entendeu? Miguel e Gabriel têm o quarto deles. Vitória e a Luísa dormem junto, entendeu? Rapaz, então, e é importante a gente frisar também, porque partiu de uma decisão, né? Às vezes as pessoas estão nos assistindo aqui e não entende, mas como? Por mais que esteja ouvindo, mas de repente ainda não entendeu muito. Mas como alguém que vivia nas drogas, que vivia brigando, vivia bebendo, a família toda destruída, como hoje tem uma casa boa, a família estruturada, as filhas casaram. Assim, eu acho que a gente precisa frisar isso. Partiu de uma decisão. Porque assim, ela foi bem clara na sua fala em dizer que era o churrasco, a bebida e a droga. Diariamente, churrasco, bebida e droga. E quantas pessoas, Flávia, não vivem nesse ciclo vicioso hoje?
De verdade. Quantas pessoas não vivem hoje, final de semana, o tal do sextou, né? Que as pessoas falam. No teu caso, de repente, era mais grave, que você era diário, mas tem gente que fica louco para chegar ao final de semana, para Sim, beber, sim. comer o churrasco e usar suas drogas. E assim, eu acho que se você não está feliz com a situação que você está vivendo, você precisa tomar uma decisão como ela Verdade. tomou. Sabe o que eu penso? Eu penso que ninguém que esteja na droga seja feliz. E ponto. Ponto. E ponto. Droga já é o nome, ela é falei droga. isso aqui no começo. Assim, A droga por si, ela já diz, ela é droga. Uma coisa que vai te levar a um lugar a lugar nenhum. aquele lance do Marcelo, né? Que ele fala que ele estava dentro do quarto e ele... Tu lembra? Da experiência dele com... A consciência dele, na verdade. Ele falou Exatamente. pra gente que, mesmo ele drogado, ele trancado no Sim, quarto, ele ele tinha consciência e ele pedia muito a Deus para tirar ele Pede, daquela situação. porque eu vou falar por mim. Aí você Eu já viu um drogada. sinal de infelicidade, né? Não, eu drogada, muitas das vezes, eu chorando. Já vivenciei isso muito na minha vida. Eu drogada e chorando, olhando o cenário. Eu olhando para meus filhos assim, dormindo, porque tinha os menores, né? E eu olhando assim, eu falando, Senhor, me tira dessa situação. Isso aqui não é vida. Sabe? Aquela situação, e passa tudo, passa um turbilhão na tua cabeça. A droga, ela te faz refletir várias vezes. A droga, ela te faz refletir várias vezes. Sendo que você não consegue sair dela. Entendeu? Sozinha, a pessoa não consegue se Deus não estiver no meio. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né, Faixa? Tem mais pergunta aí? Tem como ela aceitou Jesus. E o ela já centro de falou. recuperação, como foi a pergunta, desculpa. Nada. O centro de recuperação, ele só vai ser introduzido na vida da pessoa se Jesus encaminhar alguém para te levar. Porque a pessoa sozinha indo, porque eu tenho vários centros de recuperação e digo, a maioria das pessoas que estão indo para lá não tem se recuperado. Sem Jesus, não. Assim, você me alerta que é um problema além de um problema de saúde É espiritual também. pública, é um problema espiritual. no Espiritual caso. também. Que é muito Por sério, que né? vai entrar abandono? A maioria das pessoas que vocês vão pegar, você vai puxar assim o histórico dela e você vai ver alguma coisa que te ocasionou em alguma época da tua vida. Ou é o estupro, ou é o abandono, ou na verdade, a acarreta um monte de violência, coisa. ou é algo que passou na escola, ou é alguma coisa aconteceu. E a única pessoa que pode curar essa ferida é só Jesus. Concordo. É só Jesus para entrar. Porque parte de violências. São feridas, né? Feridas que acontecem. Ou seja, é um místico, né, de coisas. É como se a gente tivesse colocado dentro de uma caixa de sapato E não diversos abre pra problemas, ninguém. exatamente. E ali você coloca os vícios E de você droga, só de abre bebida, para droga, só abre para droga, que só o abismo abre só puxa para para ela. bebida, só abre para esse tipo de coisa, entendeu? Mas não consegue abrir para alguém. De fato, isso é mesmo. Eu acho que isso aí a gente Que consegue nem a entender. psicologia hoje tem conseguido desvendar. Assim, eu vou falar uma coisa para você. Sobre a psicologia, eu procuro ajuda, eu frequento, e tem me ajudado muito, né? Não que eles vão resolver o problema, não é isso. É justamente Mas isso. está se encaixando dentro desse Mas, contexto, assim, que você não. coloca os problemas ali dentro e tem pessoas que não têm a capacidade de chegar e se abrir. Entendeu? Ou seja, é muito pior do que a gente imagina. Porque ela, na verdade, ela tá falando problema com droga, né? Você não tem problema com droga. E o teu interior. Sim, mas assim... Enfim, Flávia, hoje você é bem lúcida, dá pra gente entender isso, eu já falei isso aqui. E olhando pra você, eu vou te perguntar, porque chegou pra gente aqui, não sei se você se sente, mas eu acredito que sim. Como que é ser referência para as mulheres nesse tempo? Algo que você faz no seu dia a dia que
alguém te observa e faz essa pergunta, mas como que é para você ser referência para as mulheres, principalmente para as mulheres, nesse tempo? Tempo difícil, tempo esse que a gente vive, né, de muitas coisas acontecendo. Por favor. Uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito grande porque eu não sei se esse é o termo, mas eu vou colocar aqui, eu me cobro muito. Porque eu costumo falar, converso com as minhas filhas sobre isso, porque o nosso posicionamento fala muito daquilo que nós somos. Então, eu tento, porque muitas pessoas me ligam, vão na minha casa, me pedem conselho, falam sobre a situação que tem vivenciado. É inúmeras pessoas, gente. Vocês não têm noção, assim, o tanto de pessoa que me pede conversa e pede ajuda em sentidos, coisa, me vendo, assim, como o Diogo está falando, como referência. Eu não consigo muito estar me vendo nessa situação, porque eu fico assim, eu já me cobro muito, eu acho que eu me cobro, né? Por essa razão. Mas, assim, o quanto que eu puder falar e fazer, eu vou falar e vou fazer, sabe? Porque é difícil você encontrar alguém para você olhar e falar, ver uma referência. Assim, você chegar na pessoa como algumas pessoas têm chegado, sabe? Então, hoje, a minha casa, ela é um ponto que o próprio Deus falou, deixa a porta aberta porque aqui vai cair muita gente. E é assim que funciona. Pessoas precisando de libertação caem na minha sala de jogo. Eu fico assim, eu fico assustada. Às vezes o pessoal chega lá na porta e fala, Flávia, eu preciso que você ore por mim. Flávia, eu preciso que você me aconselhe nisso daqui. Jovens que estão bebendo, usando droga que os pais nem sabem, me procura. E fala que está passando por certas situações. Me procura e fala, eu estou vivenciando isso. Jovens que às vezes estão passando por situações de até mesmo de coisa dentro dos lares. Me procura para poder cuidar. Então, a responsabilidade assim, que às vezes eu fico muito, sabe, meio que dentro dessa situação, porque eu vejo que o Senhor vai decrescendo na minha vida a responsabilidade, assim, que às vezes eu não me vejo assim tão capaz para isso. Sabe, eu não me vejo assim tão capaz para isso. E vem e chega na minha sala, às vezes, quem está lá em casa, meu esposo chega, fica assim espantado, sabe? Aí eu levo para um canto, eu tiro da sala, da onde alguém esteja, para conversar, porque eles me procuram em casa para conversar. O telefone não para de tocar nesse sentido para mim, sabe? E eu tenho entrado nessa área aí com algumas pessoas. E aí eu falo, às vezes, com o Senhor, eu falo, Senhor, iletrada, né? E aí eu fico assim, falo, gente, que isso? E aí a gente vai fazendo como Deus orienta. O Senhor vai me orientando e eu vou fazendo. Eu costumo falar que eu frequento igreja, mas a minha casa é a maior igreja. Claro. Você consegue entender, então, hoje, por que você começou, por que você viveu tanta coisa tão cedo, né? Acho que valeu, pelo menos, né? Se a gente pode tirar algo de bom disso, valeu pela experiência, né? Para hoje você poder agregar na vida das pessoas e usar a tua vida como exemplo. Sim. Então, quando você fala que desde criança, desde a adolescência, você vivenciou diversas situações, não só com bebida, mas com droga também, com agressão, hoje você consegue aconselhar as pessoas, ser referência, né? Portanto, a gente acabou de falar disso, ser referência, dá para a gente entender, né, Faixa, um pouquinho sobre isso. E outra pergunta também, Flávia, como aconselhar as mulheres que sofrem agressões? Rapidinho. Mas na verdade hoje também tá difícil ter referência. Essa é a verdade. Hoje é difícil tu encontrar alguém referente. Então quando ela fala dessa maneira, a gente já consegue enxergar que você é uma boa referência, principalmente quando vão te incomodar na sua casa. Então assim, isso é legal, entendeu? Mas dá continuidade aí. Rapidamente, hoje, antes de eu vir para cá, eu fui arrumar minha casa, ajeitar minha casa. Eu falei, sempre quando eu vou fazer qualquer coisa que Jesus vai estar no meio, eu tenho que arrumar minha casa. Eu tenho um hábito, isso aqui é de verdade. Minha casa tem que estar arrumada. Então, assim, hoje eu estava arrumando minha casa, eu estava ali, eu costumo estar muito ligada com o céu,
quando eu olho para a janela, tá lá uma pessoa diante da minha janela, escutando o louvor que eu estou escutando e chorando. E isso hoje para mim eu ganhei o dia. Porque aquela pessoa já estava ali para me botar para dentro. Aí ela aparece na janela chorando, mas chorando, aos plantos, diante da meu... Botei até no grupo da igreja, e mora na nossa comunidade, e eu peguei ela e trouxe ela para minha sala, botei ela sentada no sofá, sabe? Ela tava bêbada, né? Mas chorando muito, Diogo. E aquilo assim, isso me arrebenta, né? Que eu fico toda molinha. E aí botei sentado lá no meu sofá, né? E comecei a ministrar Jesus sobre a vida dela, que eu vejo o Senhor trazendo pessoas de como eu vivia. Porque na bebida eu chorava muito. Usando droga eu também chorava muito. E o Senhor tem trazido pessoas assim, alcoolizadas, assim, na minha porta, na minha casa. Eu tenho que abrir a porta da garagem e botar para dentro. Jovens que chegam lá, caem na minha janela. Estou falando, minhas filhas escutam e sabem do que eu estou falando. E de eu botar no banheiro, ter que dar banho. Isso aí é uma missão que é sua, né? É verdade. Tem sido direcionada para você. E assim, mais uma pergunta aqui, Flávia, a gente está finalizando, mas só para concluir aqui a nossa caixinha de pergunta, como é orientar mulheres? É um tema difícil, mas a gente precisa falar. Como é orientar mulheres que sofrem agressões de seus companheiros? Uma boa, isso é boa. Eu participei de uma reunião na nossa comunidade, Diogo sabe que tem, né? Hoje não sei se está tendo ainda, ainda na Associação de Moradores. E aquela reunião falou muito comigo, porque eu não tinha participado ainda. E ali eu fiquei ouvindo. Eu mais ouvi do que falei nessa reunião. E eu tenho aprendido que hoje as mulheres têm a voz. Elas precisam se impor, sabe? E o que gera violência é a violência. E o que vai gerar violência sobre a tua vida é quando você deixa você ser violentada. Né? Hoje a mulher ela pode dizer não. Hoje a mulher ela tem a voz para falar se ela quer, se ela não quer, né? Ela tem os meios de como ela pode falar, né? E não deixar, porque eu vivendo com o Flávio, eu falei que ia até tirar, né? O que aconteceu entre mim e ele, a gente foi parar na delegacia. A gente foi parar na delegacia, eu e ele, né? Porque a gente brigava mesmo. E então é uma coisa que machuca, que magoa, uma coisa que te entristece, né? As palavras pejorativas, as palavras que te colocam para baixo, né? Que você fica se sentindo mesmo uma pessoa que não tem valor, né? Porque na briga tudo acontece. Então, assim, hoje, violência é de todas as formas. Violência, se quebrou alguma coisa seu, é violência. Se gritou com você, é violência. Tudo é violência. Então, assim, eu costumo falar... Uma simples fala, mal falada, é violência. É violência. E homens e mulheres também têm que se conscientizar, né? Eu costumo falar que, quando o homem falar, o outro cala a boca. Não tem que ser assim. Eu acho que, assim, tem que ser o respeito. Claro. Né? Tem que ter respeito. Né? A gente luta, né, todos os dias. Porque às vezes, porque eu sou ignorante, eu falo assim porque eu sou ignorante. Não, podemos melhorar, né? E que a mulher não deixe, né, aí que ninguém venha fazer esse tipo de coisa, porque Verdade. assim, eu fiquei muito... Eu acho que foi uma das coisas que demorou até mais para me sair da situação, porque você acaba, né, se sentindo mais... E assim, eu creio que Deus vai entrar nesse mistério aí, que Deus possa trabalhar na vida das mulheres. Eu estou orando pelas mulheres. As 3 perguntinhas você não esquece, não, tá? Não é de lei. Não esquecer, não. Mas assim, obrigado, Flávio. Assim, acho que você foi muito sábio nas tuas palavras, nas perguntas. Ter você aqui pra gente é muito importante. São temas difíceis, né? Falar de droga, violência... Enfim, reviravolta. Esses temas é difícil. Não é qualquer pessoa que senta aqui e fala das suas próprias experiências, da sua própria vida. Verdade. Né? Então, assim, foi muito importante ter você aqui, ainda mais nesse momento de transição que a gente está tendo. O nosso podcast são para pessoas com experiências de vida, né?
lógico, a gente frisa, nosso podcast não é um podcast cristão, não é um podcast político. Não mesmo. Mas a gente precisa frisar isso. Mas assim, a gente recebe muitas pessoas como você por ser um podcast que ouve experiências, né? Exatamente. Então a gente tem ex-traficante, ex-viciado. E muitas das vezes o ex-traficante, o ex-viciado é um cristão igual você. Então, assim, você não foi a primeira e não será a última que irá sentar aí. Exatamente. Por conta das experiências no geral. E assim, eu queria já te agradecer, já nesse finalzinho que a gente está terminando. Mas antes da gente terminar, são 3 perguntas que eu faço para todo mundo que passa por aí. E são perguntas simples. O que você acha do seu país, o Brasil? Pode responder para a gente em poucas palavras. O nosso país é bom, né? O problema é quem domina eles. Enfim, família para você? É tudo. É tudo, 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 tudo mesmo. Minha família, gente, eu acho que não dá para falar. Quando eu falo da minha família, eu me emociono. Família, eu acho que é uma coisa que tem que ser preservada como todo na vida, sabe? A minha família, eu acho que por eu não ter tido assim, né? Com mãe, né? Porque minha família eu sempre tive, graças a Deus. Mas a família temos que preservar sempre. E Deus para você? Deus para mim é tudo. É tudo. É o principal, é o centro da minha vida, da minha família e do Brasil. É isso. Show de bola. O que você achou de estar aqui participando do podcast do Anonimato? Como é que foi para você essa experiência? Para mim foi assim, fiquei muito nervosa, para variar, né? Fiquei aqui pensando qual seriam as perguntas. Perguntei para o Marcelo, ele falou mais ou menos. Falei assim, pegou uma colinha com entendeu? Marcelo. Mas assim, passou, né? Cheguei. Primeiro, né? A gente vai pensar em alguns temas depois que a gente possa estar trazendo a Flávia aqui, né? Para tratar temas importantes. Claro. Mas eu queria deixar um recado aqui muito importante. Isso aqui eu não poderia deixar de falar para algumas mães. Olha para aquela câmera ali, ó. Eu quero falar para você, mãe. Você, mãe, que cria filho. E tome conta dos seus filhos, porque eu passei pela situação de estar, né, no centro da vontade do homem, né? Hoje o maior índice hoje é de crianças estrupadas e criança passando por abuso sexual. E eu passei por isso. Então, assim, é sempre na idade daquela mãe que bebe, da mamãe que cheira, da mamãe que usa droga. Então, é a parte que você mais tem que tomar conta dos teus filhos dentro da comunidade. Porque o perigo mora ao lado. Importante só falar isso aí, né? Pra galera se atentar. É isso, essa foi a Flávia. O maior prazer ouvir a Flávia aqui. Você que tá até o final do vídeo, né? Tem rede social, Flávia? Não tenho. A única rede social que eu tenho é o WhatsApp. E se eu pudesse, assim, eu cancelava. Mas eu preciso por causa das importâncias que a gente tem da vida. Trabalho, né, igreja e amigos. Senão não teria também. Então não dá pra deixar marca, não, mas a gente marca as filhas dela lá, o Marcelo, a gente vai marcar todo mundo e o vídeo vai chegando, ela vai se assistir também. Então você que chegou até o final, né, acompanhou essa entrevista aqui no nosso canal, não deixa de fazer o quê, principalmente? Né, vambora se inscrever, hein? Vamos se inscrever, porque lá no Instagram tá todo mundo, eles interagem pra caramba no Instagram. Mas eu acho que lá no canal, mano, vale lembrar, aqui no canal tá merecendo aquela moral. E outra coisa, pô, Casa Nova, vamos dar uma moral aí no canal, vamos dar um like aí, bota um gostei aí, se inscreva aí, dá essa moral, né não? Isso aí, se você conhece a Flávia, conhece a história de vida dela, se você gostou de tudo que aconteceu aqui, você deixa um coraçãozinho, deixa um comentário, né? Não podemos deixar de falar da Nucine, que tem nos ajudado com o patrocínio, abriu a porta do estúdio. Cara, é aquela parada, né? Gratidão e obrigado. Obrigado por acreditar no Anonimatos. Então, nesse primeiro momento, né? Vamos novamente estar aqui agradecendo a Nucine e a Polo. Pô, tem abraçado. Então,
Eu acho que quando a gente recebe uma oportunidade dessa, principalmente saindo do fundamento, né, do alto da favela, e hoje a gente recebeu uma estrutura dessa, obrigado, Estácio. A gente é muito grato. É isso aí, eu fiz de propósito, vim com essa camisa escrito favela, porque a gente sai de dentro da favela para dentro de uma universidade, uma faculdade, e para dizer que a Estácio tem um espaço para você que também mora na favela, né? Exatamente. Às vezes você tá dentro da favela, acha que não pode sonhar, não pode fazer uma faculdade. São mais de 42 cursos disponíveis para você escolher o que você quer fazer. Então, assim, da favela para faculdade, terminou os estudos, ensino médio, vai à luta. Não tem nem historinha de falar, eu não tive oportunidade. Não, mano. Tá Tem. aí, ó, bateu na porta agora. A gente tá aqui, ó. Tamo aqui. E você? Tá esperando o quê? Vambora, rapaziada, tocar e sair. E para não deixar também, tem que finalizar falando dos nossos patrocinadores, o CEMIC. Exatamente. Né? Que é uma empresa, você que tem um vidro, trabalha com vidro, blindex, janela. Cara, ele vai me matar. Ele me falou abreviado, eu esqueci. Tu gravou? Gravei mais ou menos. Mas enfim, você precisa de alguém que faça uma manutenção, uma limpeza. Exatamente. CEMIC, vai estar o arroba aí na descrição. E é isso, também o DR Som. DR Som é para quem precisa de um auxílio em carro, Exatamente. um vidro, precisa mexer no vidro, insufilme, um DVD, ou tunar, aquela coisa que você deixa o carro mais bonitinho, botar um DVDzinho, né, para escutar Eu gosto quando tu fala isso. Quer tunar? Chama o DR Som. DR Som são nossos patrocinadores. Então, para você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado por estar aqui com a gente no canal. Nosso Mano Vitor vai terminar contigo. Hoje é só gratidão. Não é não? É isso aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto, minha tropa. Pra cima, vambora. Como eu sempre digo, foguete não dá ré. É nóis. Valeu.